O Supremo reiterou o seu entendimento, segundo o qual, em temas de saúde, prevalece o caráter tripartite do SUS. Portanto, ele é federal, estadual e municipal ao mesmo tempo. E, do mesmo modo, prestigiou a orientação científica, segundo a qual não há nenhuma contraindicação para a aplicação dessas vacinas. De modo que, no âmbito do Plano Nacional de Imunização, segundo a lei, cabe ao Ministério da Saúde prover essas vacinas. O ministro da Saúde tem falado até em excesso de vacinas. Então, nós continuamos aplicando os mandamentos da boa ciência, vamos seguir na vacinação, e até agora nós temos conseguido avançar nesta execução. Quero crer que o Ministério da Saúde tem um planejamento anunciado pelo senhor ministro, de modo que vamos continuar na direção certa, que é ampliar a vacinação para ampliar a imunidade coletiva. Quanto mais gente vacinada, menos vírus, melhor para a sociedade e para a economia do nosso país, para a economia brasileira. Governador, eu queria ter uma avaliação muito realista do senhor. Nós estamos falando de vacinas que o ministro dizia existirem em excesso, mas que rapidamente ele se desmoralizou, né? A impressão que se teve, e eu lhe pergunto se essa impressão tem algum contato com a realidade, é que alguns estados estavam antecipando a vacinação com a AstraZeneca. A segunda dose foi utilizada como primeira, e quando as pessoas precisaram da segunda dose de AstraZeneca e não encontraram, alguns estados utilizaram, porque cientificamente isso inclusive é admissível, utilizaram a Pfizer como segunda dose, a mesma Pfizer que é recomendada para os adolescentes. Daí a preocupação do ministro em vir proibir a vacinação de adolescentes. O que eu lhe pergunto objetivamente é: o senhor de fato acredita que há excesso de vacinas? O senhor de fato acredita nesta previsão que o governo faz de que até outubro todos os brasileiros vacináveis estarão vacinados? Agora já está se falando em novembro. Há essa perspectiva? Ou o senhor realisticamente acha que nós podemos entrar em 2022 com pessoas ainda por vacinar? Josias, efetivamente o ministro quis impor uma espécie de contingenciamento de vacinas, uma espécie de racionamento de vacinas. Isso é inadmissível no contexto de uma pandemia. Então, a lei define a atribuição de cada ente da federação. Estados e municípios têm que garantir a logística e a aplicação. Então, realisticamente, como você me demanda, acredito que há excesso? Óbvio que não. Porém, nós não vamos deixar de aplicar as vacinas, porque, eventualmente, daqui ou dacolá reina um mau planejamento atabalhoado, como nós sabemos. O ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, tem o dever de efetuar as aquisições necessárias ao andamento do PNI. Lembrando que o PNI não deve ser executado somente em 2021. Nós já temos que começar as aquisições para 2022, que é um tema que não vem sendo adequadamente debatido no Brasil. Então, eu acho que devemos continuar, porque se nós paramos de aplicar as vacinas, nós estamos concordando ou sendo condescendentes com uma orientação errada. E, por isso, o nosso trabalho é aplicar as vacinas e o Ministério da Saúde que efetue as compras necessárias. Nós temos hoje oferta no mercado internacional. Nós, estados, iríamos contribuir com o PNI com a aquisição da vacina Sputnik. Infelizmente, não foi possível, porque a Anvisa não permitiu, segundo os seus critérios, os seus parâmetros. Então, muito bem, já que nós não podemos comprar, que comprem, para que haja essa imunização no patamar indicado, inclusive dos adolescentes, a terceira dose dos idosos e os reforços que serão necessários, provavelmente, em 2022. O que não é possível é haver essa espécie de racionamento de vacinas, o que seria absolutamente inusitado. Então, eu quero crer, Josias, que o governo federal vai ser obrigado a efetuar as compras das vacinas, mesmo que não queira. Como é que está a falta de vacinas para a segunda dose? Tem algum estado que tem reclamado disso, governador? Sempre há dias em que há uma escassez maior. Porém, de um modo geral, analisando assim, o panorama geral nos estados, a vacinação tem avançado. Até porque, Fabiola, no início, o PNI foi estruturado em torno de grupos.
a lógica adotada nacionalmente. Então, havia o grupo A, B, C, os grupos prioritários por idade e por categorias profissionais. Nem sempre todas as pessoas daqueles grupos compareceram para se vacinar. E isso gerou, inclusive, sobras de vacinas nesses grupos que estavam como prioritários no Plano Nacional de Imunização e que foram utilizadas tais sobras em outros grupos. E aí o Ministério da Saúde tentou, no país continental, definir o ritmo da vacinação em 5.570 municípios. Isto, obviamente, é uma insensatez. E por isso mesmo houve unidades federadas que avançaram mais rapidamente, outras menos, exatamente em razão desses fatores locais. Se você olha de um modo geral, creio que a vacinação tem avançado no Brasil, apesar de daqui e da colar haver dificuldades. Eu queria entender um pouco como funciona, governador, excetuando-se a vacina da Janssen, que há poucas entre nós e que é aplicada em uma única dose, todas as demais são aplicadas com 2 doses. Como se dá o processo de vacinação? Os senhores recebem um lote de vacinas da Coronavac ou da AstraZeneca. Os senhores aplicam a primeira dose e guardam a segunda dose para aquele mesmo brasileiro que tomou a primeira, ou os senhores aplicam todas aguardando no pressuposto de que o Ministério enviará a segunda dose? Josias, provavelmente cada estado, cada município tem lá a sua estratégia diferenciada. Eu vou te responder em relação ao nosso estado. Nós ficamos no meio termo. Nós nem guardamos burocraticamente todas as vacinas de segunda dose relativas às primeiras aplicadas, porque isso conduziria a um estoque gigantesco, que não faria sentido, nem também pegamos todas as segundas doses e aplicamos como primeira, porque aí pode gerar escassez. Até aqui tem dado certo. Nós temos avançado, nós adotamos o parâmetro intermediário. Por exemplo, nós estamos aplicando as vacinas dos professores, por hipótese. Já vacinamos aqui, primeira e segunda dose, todos os trabalhadores da educação. São 100 mil, por hipótese. Então, nós reservamos 50 mil para a segunda dose, no pressuposto que haverá o fornecimento das outras 50 mil necessárias a integralizar a segunda dose de todos os grupos. Então, o caminho intermediário tem funcionado. Aliás, o Brasil, ontem, com essa tragédia da Assembleia Geral da ONU, mais uma vez se provou que a moderação é necessária e que o extremismo, ou seja, medidas radicais, são más conselheiras num momento complexo como esse de enfrentamento da pandemia.